Mateus capítulo 27, versículo 11. Você pode acompanhar comigo, por favor? Diz assim: Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso a admirar-se grandemente o governador. Até aí tá bom, o restante eu vou explicando. Capítulo 26, os irmãos lembram? Jesus tinha sido levado ao sinédrio de forma irregular à noite. As pessoas tentaram arrumar um jeito de prender a Cristo. E como que eles arrumaram esse jeito? Fazendo algo que não podia. Ou seja, se reunindo à noite. É mais ou menos igual os nossos deputados, que para aprovar a lei que favorecem a eles, se reúnem na calada da noite para resolver o seu problema. E foi isso que fizeram com Cristo. Depois aqui no capítulo 27, o comecinho dele, a semana passada, eu falei a respeito do suicídio de Judas. Judas, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas e acabou se suicidando. E aqui nós vemos que Jesus, esse é o tema da minha pregação. E hoje nós vemos Pilatos, um rei ímpio, julgando a Jesus Cristo, o rei dos reis, o rei da glória. E pior, ainda condena ele. É isso que nós vemos aqui, a partir do versículo 11 de Mateus capítulo 27. Jesus, em primeiro lugar, ele foi levado ao sinédrio, que era o governo religioso da época. E o governo religioso acusou Jesus de blasfêmia, os irmãos devem se lembrar. Mas depois, ele também foi levado ao governo político, no caso aqui, ao sinédrio. Do sinédrio foi levado a Pilatos, um governador ímpio, que também condenou a Jesus Cristo. Para mais uma vez provar que o que a Escritura diz não é mentira. Porque a Escritura diz assim: todos, sem exceção, odeiam a Deus. Não existe essa história, olha, eu amo a Deus, você veio pelo amor, você veio pela dor. Segundo a Escritura, todos nós, sem exceção, odiamos a Cristo. E aqui está explícito, bem fácil de entender. Tanto o governo religioso, como o governo ímpio, como o governo secular, também rejeitaram a Cristo. No sinédrio, Jesus foi acusado de blasfêmia. Era um pecado religioso. Só que aquilo ali não podia fazer com que ele fosse morto. O que os religiosos fizeram? Vamos dar um jeito, a gente precisa achar um outro erro, um outro crime nele, como se ele tivesse cometido algum já, para que ele então possa ser condenado. Por que Jesus não podia ser condenado por conta de blasfêmia? Porque quem julgava ali era Pilatos, e Pilatos não estava nem preocupado com a lei judaica. É mais ou menos o seguinte, essa semana eu coloquei nos comentários no Facebook lá, algo simples que todo mundo aqui, pelo menos os cristãos, estão careca de saber, que Maria teve um monte de filhos depois de Jesus. Para quê? 80 e tantas pessoas burdoando depois lá. Seu herege, seu isso, seu aquilo. Mas só porque eu coloquei coisa mais simples do mundo. É mais ou menos se fosse o seguinte, olha, eu falei algo que vai contra o Estado? Não, vai contra a religião católica. E eles que quisessem me prender dizendo, olha, esse pastor é um herege, ele está dizendo que Maria teve mais filhos, que Maria não permaneceu virgem, que Maria subiu aos céus, assim como Jesus subiu. Você imagina eles me levando a um juiz para que um juiz aqui me julgue por conta desses pecados. O juiz está nem aí, porque esse é um pecado de cunho religioso, mais específico, falando do catolicismo, era o que eles estavam fazendo a respeito de Jesus. Jesus blasfemou, só que Pilatos não estava preocupado com isso, falou, isso aí, o problema é seu. E eles então começaram a arrumar um outro erro para Jesus. Então eles disseram, olha, esse Jesus aí está dizendo que ele é rei, hein, Pilatos? E fica esperto, o rei derruba governador. Então eles tentaram acusar Jesus de outro erro, porque se Jesus de fato fosse rei, como aqui Pilatos perguntou, se ele fosse rei, ele estaria indo contra o governador, contra César e contra Roma. Então arrumaram um jeito de tentar prender e matar Jesus e acabaram conseguindo. Eu quero passar aqui 3 princípios dessa história então. Primeiro, a maioria nem sempre está certa. Firme-se nas suas convicções. É o que nós vemos aqui. Talvez você já ouviu aquele estado, olha, a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre. Está todo mundo fazendo. Ora, mas porque está todo mundo fazendo, você vai fazer? Agora estão ensinando nas escolas o seguinte, que a criança ela não nasce mais menino ou menina. Ela nasce meninix. Ou seja, assexuado. Ela nasce criança e quando ela cresce, ela escolhe aquilo que ela quer ser. Se ela quer ser menino ou se ela quer ser menina. Você não pode falar,
Só porque tem um órgão genital masculino, dizer que é homem, que é menino. Isso aí é oprimir a criança. Ela tem o direito de escolher. A maioria está dizendo isso. Você vai fazer o quê? Vai pela maioria? A maioria nem sempre está certa. Pilatos aqui, ele foi pela cabeça da maioria. Ele quis ficar bem com todo mundo. Olha o que diz João capítulo 10. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ou seja, começaram a apertar Pilatos. Ei, Pilatos, você tem que escolher o lado que você quer. Ou você fica do lado desse tal de Jesus aí, desses 12 pescadores que não sabem nem falar direito, que é problema, subir para cima, descer para baixo. Ou você fica do lado desse povo aí, ou você fica do lado de César. Ora, quer ficar do lado de quem? Pilatos foi para o lado da maioria. É interessante que diz aqui, né? Olha, eu tenho autoridade para te soltar. Tem nada, pelo menos achava que tinha. Ele não tinha autoridade sobre a vida de Cristo. Mas eu e você temos, sim, como escolher o certo e o errado. Nós temos o poder de escolha. A cada dia tem escolhas diante de nós. Não adianta você dar desculpa: olha, eu escolhi esse caminho aqui porque todo mundo no meu serviço faz. Eu escolhi andar desse jeito porque na minha família todo mundo é assim. Eu escolhi fazer esse tipo de coisa, ter esse tipo de atitude, porque lá no meu clube social, lá na minha faculdade, todos pensam dessa forma. Mas você quer agradar quem? A Deus? Ou você quer agradar todo mundo? Você quer agradar a maioria? Não é porque todo mundo faz que todo mundo está certo. Devemos escolher quem devemos agradar. Pilatos é mais um exemplo de pessoas que querem ficar bem com todos. Aquele politicamente correto. Tem alguns pastores que são assim hoje, né? Pastor, o que o senhor acha do homossexualismo? Ah, nem uma coisa nem outra, muito pelo contrário. Ou seja, falou, não falou nada. Fica em cima do muro. O que o senhor acha de imagem? O que o senhor acha disso, daquilo? Ele não responde nada. Porque ele quer ser político, quer ficar bem com todo mundo. Era a mesma coisa aqui, Pilatos. Queria ficar bem com todos. Herodes também foi pelo mesmo caminho. Não sei se você lembra. Diz a Bíblia que Herodes, João Batista era homem de Deus. E diz a Escritura que Herodes ia lá no cárcere e ouvir João Batista. Consegue imaginar um ímpio indo lá na prisão dizendo: olha, eu preciso ouvir esse homem prega, que é uma maravilha, hein? Diz a Bíblia que mesmo sendo ímpio, ele ia ouvir. Só que um dia ele estava encaixaçado e fez uma promessa para Salomé, filha de Herodias, dizendo: olha, você dança demais. Ela dançou o quadradinho de 8 da época lá. E disse o seguinte: olha, tudo que você quiser, até metade do meu reino eu te dou. Sabe o que foi interessante? Ela pediu a cabeça de João Batista. Se é você, irmã, imagina só, metade de pinda eu te dou se você quiser. Você vai querer matar um cara? Para você ver a pessoa quando ela está amargurada, com raiva, como que é o coração do ser humano, né? Mas diz a Bíblia que Herodes, ele queria ficar bem com todos, sabe por quê? Olha o que diz, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 26. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento embriagado, né? Mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Consegue ver a preocupação de Herodes? Mas o que as outras pessoas vão pensar de mim? O que os meus convivas, os meus comparsas vão pensar de mim se eu não matar esse homem? E acabou indo pela cabeça da maioria. Arão foi outro frouxo. Há uns domingos atrás eu preguei sobre ele. Moisés sobe para receber do Senhor a lei. E diz a Bíblia que o povo estava desenfreado porque Arão o deixara solta. O povo começou a pedir: ô Arão, ô Moisés sumiu. Faz para nós deuses. Então fizeram um bezerro de ouro. Arão fez um bezerro de ouro com as argolas, com os brincos das mulheres. E começaram a adorar um bezerro de ouro. Tudo por conta de um homem que não foi firme o suficiente com as suas convicções. Que quis agradar o povo. E quando quis agradar o povo, acaba desagradando a Deus. Diz a Bíblia que Moisés desce do monte, chama os levitas e diz: olha, mata todos os irmãos idólatras. 3.000 pessoas morrem apenas naquele dia. A maioria nem sempre está certa.
Não é porque todos fazem que é correto. Você não precisa, meu irmão, se lá no seu emprego são desonestos, se lá no seu emprego chegam atrasados e dão desculpa, se lá no seu emprego faltam sem motivos, você não precisa agir com a maioria. Se lá na sua escola todo mundo fica, todo mundo namora, é normal. Não é porque todo mundo faz que você tem que ir no mesmo barco. Não é porque todo mundo está fazendo, porque a maioria diz que tem que ser feito, que nós vamos fazer. Quantos não negam a Cristo? Não negam as suas convicções por conta de pressões, seja de amigos, seja no serviço. Quantas mulheres eu já vi cederem aos seus patrões com medo de serem mandadas embora? Negam as suas convicções por conta de pressões, talvez do patrão, da família, de amigos, para ser aceito ali em um meio. Não tem firmeza com suas convicções e por isso desagradam a Deus. Tiago 4,4. Olha que interessante. Infiéis, já começa por aí, né? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, não tem como, meu irmão, você ser crente e agradar todo mundo da sua faculdade. Não tem como você ser um filho de Deus verdadeiro e suas amigas mundanas achar que você é a melhor amiga delas. Ou tem alguma coisa errada com a sua fé, ou tem alguma coisa errada com você. Ou terceira alternativa, com a Bíblia, né? Talvez a Bíblia também possa estar errada. Não tem como. Não tem como. Não tem como a gente agradar os dois lados. A Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores. Ou você escolhe. Ou sou fiel a Deus e a Jesus, ou ouça a maioria. Não tem como você agradar os dois. Quando estamos para fazer algo errado, convenhamos. Não precisa estar um pastor diante de você. Apesar que às vezes até com o pastor junto, dá uma derrapada, né? A gente sabe que é errado. Teve uma vez, ai, que nervoso que deu. Não está na nossa igreja mais não, por isso que eu falo. Estava andando com um rapaz de carro. Eu dirigindo, só eu e ele. Meu irmão, porque é o seguinte, passa uma mulher bonita na rua. Se você está sozinho, você ora, né? Senhor, me livra das filhas do diabo. Você está sozinho, você ora, às vezes você dá até uma tremida, você até sorra. Senhor do céu, e as filhas do diabo é bonita, hein? Se você está com um crente do lado, você pensa 10 vezes, né? Rapaz, é o irmão aqui. E se está o pastor do lado, o que você faz? Quase vira fanta se deixar. Brincadeira. Mas eu estou lá. Eu estou andando com o rapaz do meu lado. Passou uma moça bonita assim, ele aqui, ó, no carona. E fica, olha. Eu tava as costas dele. Ô irmão, tá maluco da cabeça, é? Quando a gente vai fazer as coisas erradas, a nossa consciência nos condena. O ímpio acontece dessa forma. Pilatos também. Pilatos sabia que estava certo e errado. Ele sabia, ó, calma aí, se eu for pela maioria, mas eu acho que não é certo o que eles estão fazendo, não. No versículo 14 diz que Pilatos ficou admirado com Cristo. Depois em João 19 diz que ele ficou atemorizado. Depois aqui no versículo 19 diz que a esposa dele disse, olha, não faz isso, não se meta com o sangue desse justo. E mesmo assim ele foi contra a consciência dele, contra um monte de gente falando, para seguir o que o povo estava mandando fazer. Eu já vi até casos de ímpios, diante do erro, fica nervoso. Eu já vi assaltante ter infarto na hora de assaltar. Ele sabe que é errado, só que ele fica tão nervoso, e pá, morre. Agora, se ímpios são assolados por aquela culpa, dizendo, não faz isso, isso é errado. Quanto mais eu e você, filhos de Deus, fazemos o que é errado, escolhemos ir pela cabeça da maioria apenas se nós quisermos. Não somos obrigados, a tentação não é maior que nós, fazemos isso apenas se escolhermos fazer. Pilatos teve culpa assim, não vem com essa história, eu lavo minhas mãos. Pilatos tentou dar um desculpinha aqui, né? Não, para Deus não cola não. Para Deus não cola, fala, Senhor, eu tentei, mas não consegui. Não, para Deus isso é desculpa. Pilatos não achou culpa em Jesus, não ouviu sua consciência, não ouviu sua mulher, mandou para Herodes mandou de volta para ele, tentou se desvencilhar da culpa, e mesmo assim fez aquilo que era errado. A atitude de Pilatos com Jesus, na verdade, é a atitude de muitos cristãos hoje. Dão desculpas para fazer o que é errado. Por que você vê muito homem que às vezes é escravo da pornografia lá? Ele põe a culpa na mulher, tadinha. Mas também, mulher não dá assistência. Dá desculpa. Por que muitos às vezes pecam? Mas eu não sou de ferro. É desculpa. Não podemos dar desculpa. Segundo princípio.
Segundo princípio dessa história, todos rejeitaram a Cristo. Pilatos, ímpio, rejeitou a Cristo. Aquele povo que Jesus alimentou, aquele povo que Jesus curou, aquele povo que Jesus ensinou, também rejeitou a Cristo. Ou seja, tanto ímpios como religiosos, todos sem exceção rejeitaram a Cristo. É o que diz aqui o versículo 22. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam alguns. Não. Responderam todos. Olha o que diz Romanos 3,10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem faça bem, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Olha que redundante. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. O que a Bíblia diz, meu irmão e minha irmã, é que nenhum de nós, nenhum apenas para contar a história, um dia quis a Deus. Segundo a Escritura, todos nós, e se todos nós eu falo de mim, e se todos nós eu falo de você, você não queria a Deus assim como eu? Eu nunca quis. Talvez eu nunca disse de forma bem expressiva assim, eu detesto a Deus, eu odeio a Deus. Mas é óbvio, eu tinha birra de Deus, porque eu sabia que Deus dava aquele senso de que é certo. E eu queria viver a minha vida errado. Ser humano nenhum quer a Deus, desde que Adão pecou. Esquece essa história de livre-arbítrio. Todos os homens escolheram a desobediência, assim como Adão escolheu. Você não foi diferente. Você fez da mesma forma. Por isso eu acho absurdo aquelas pessoas que dizem assim, eu sei que às vezes é a sua força de expressão, mas devemos mudar. Ai, porque no dia em que eu me converti. Quem disse que você se converteu? Eu me converti. Deus teve que converter você, porque do contrário você nunca iria para Deus. Já viu aquelas pessoas que usam a expressão, ai, porque o dia que eu encontrei Jesus, mas calma aí, o perdido era você. Como que alguém perdido encontra alguém? Nós estávamos perdidos, foi Jesus que encontrou a mim e você. É o que a Escritura diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Não queríamos saber de Deus, todos escolheram um caminho errado. Aqui no versículo 15, você pode acompanhar comigo? Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Aqui era bem provável que era a festa da Páscoa. E olha o que eles faziam, como símbolo na festa da Páscoa, que foi onde o povo foi liberto do Egito, de Faraó. O que eles faziam? Eles pegavam um preso, ainda que tivesse cometido crime. Eles soltavam como símbolo, dizendo o seguinte, olha, nós também fizemos errado e nós também fomos aprisionados por Faraó. Mas Deus nos libertou. Eles faziam o quê? Uma alusão à Páscoa, eles também libertavam um preso. Qual foi a opção do povo? Sabe qual? Foi a mesma opção sua. Foi a mesma opção minha. Quando o povo disse, solta Barrabás e não a Cristo, era apenas um eco da minha e da sua voz. É isso que todo ser humano é sem Deus. Prefere um homicida, um corrupto, um ladrão, a um Deus que às vezes aponta o dedo para nós e diga, isso aqui não é assim, meu filho, muda. O jeito que você está fazendo é errado. É Deus que converte a gente, porque do contrário estaríamos perdidos. Todos escolheram Barrabás. E Deus também faz dessa forma. Se não é Ele ir atrás de nós, eu duvido que um de nós estaríamos aqui. Eu sempre falo, não vem com essa historinha não. Você vai pelo amor ou você vai pela dor? Todos nós, sem exceção, nós vamos a Cristo pela dor. Alguns por uma dor física, sim. Alguns por um casamento acabando. Alguns por conta de uma enfermidade. Mas alguns, talvez assim como eu, não vai por nenhuma dessas coisas. Mas vai por conta de um vazio existencial tremendo dentro do coração, onde você tenta preencher com todas as coisas e parece que nunca preenche. Eu era assim. O dia que eu conseguir tal coisa eu vou ser feliz. O dia que eu passar naquele concurso, o dia que eu sair com aquela moça, o dia que eu conseguir um bom emprego, o dia que eu tiver um carro, o dia que eu comprar a minha casa. Eu via que essas coisas, à medida que elas iam acontecendo, o vazio no meu coração permanecia.
Olha os exemplos dos homens da Bíblia, é apenas um retrato meu e seu. Paulo era perseguidor da igreja. Jesus teve que ir atrás dele. Moisés era assassino. Jacó era trapaceiro. Desde o ventre já nasceu grudado no calcanhar do irmão. Esse, de fato, é trapaceiro de nascença. Mateus era corrupto. Todos esses precisaram ser alcançados pela graça do Senhor. Talvez você aqui se encaixou em algum desses, não é? Trapaceiro, corrupto, assassino, talvez não literalmente. Mas a Bíblia diz que aquele que deseja o mal para o seu irmão é réu do inferno. Assim como Jesus teve que ir atrás de cada um desses, ele também veio atrás de mim e de você. Eu não sei quanto a você, mas se dependesse de mim, eu nunca estava aqui. Nunca mesmo. Eu queria curtir a vida. Eu queria ser dono da minha vida. Eu queria ser bem conhecido onde eu morava. Eu queria ser alguém como uma referência. Nem que fosse pelo menos da minha família. Mundialmente eu também não tinha esses planos, não. Sei da minha capacidade. Mas pelo menos da minha família. Eu nunca teria buscado a Deus se Deus não tivesse buscado a mim. Eu gostava de fazer o errado. E eu não gostava de Deus porque Ele justamente fazia isso, mostrava o meu erro. É por isso que eu sempre falava para minha esposa, você nunca vai me ver dentro de uma igreja. Porque quando eu via um crente com Bíblia indo para o culto, já via aquela imagem do que é certo. Ainda que eu sabia que ele fosse tão falho quanto eu. Mas passa essa perspectiva do que é correto. A não ser que o homem seja regenerado, a sua escolha jamais vai mudar. Ele sempre vai escolher a desobediência. Ele sempre vai escolher adorar a Satanás do que adorar ao Deus verdadeiro. Ele sempre vai preferir a maioria, ele sempre vai preferir ser enganado do que obedecer aos mandamentos de Deus. Você que tem filho pequeno, você sabe como é. Por que nós precisamos dar uma boa educação para as crianças? Sabe por quê? A má educação já está dentro delas. Você tem filho pequeno, seu filho já fez birra ou não? O seu já? O meu já. Quem que ele viu fazendo birra? Um dia sua esposa atrasou o almoço lá, você deitou no chão, ficou esperneando. Eu quero almoço, eu quero almoço, eu quero almoço. Você fez isso? Meus filhos nunca me viram erguendo a mão para minha esposa. Os dois, quando eram pequenos, já ergueram a mão para ela. Para mostrar que a natureza do ser humano, criada ao seu bel prazer, forma os mais horríveis homens e mulheres. Por isso que eu não estou exagerando quando eu digo que toda criança é um projeto de Hitler. Verdade. Não coloque limites. Não coloque freios. Deixa a criança fazer o que ela quer. Você lembra daquele ditado, né? Cobra criada dentro de casa. Você vai ver o que vai acontecer com você. Terceiro e último princípio para encerrar. Terceiro e último. O nosso perdão foi alcançado pela obediência de Cristo. Vou deixar bem claro. O nosso perdão foi alcançado, foi conquistado apenas, somente, exclusivamente por conta daquilo que Cristo fez por mim e por você. Eu sei que hoje em dia vivemos uma tal teologia moderna, ou várias religiões dizendo, olha, você precisa de Jesus e mais alguma coisa. Os discípulos, Pedro quase caiu nisso daqui. Sim, você precisa de Jesus, mas dá uma circuncidada. Quer saber, meu irmão? Se você está ouvindo o evangelho de verdade, ou se você está ouvindo heresia, é só você prestar atenção se há algum acréscimo à pessoa de Jesus Cristo. Se você ouvir Jesus Cristo mais alguma coisa, sai correndo desse lugar. E se eu estiver pregando isso aqui, você pode sair correndo aqui também. Se você estiver ouvindo o seguinte, olha, sim, você precisa de Jesus, mas se não der o dízimo, vai para o inferno. Você precisa de Jesus mais a circuncisão, que era o caso do povo. Você precisa de Jesus mais as obras, de Jesus mais o sábado, de Jesus mais Maria, de Jesus mais uma oração forte, mais o tapete ungido, a rosa, não sei das quantas. Corre dali. O grande teste, se você está ouvindo o evangelho verdadeiro, é se ele acrescenta alguma coisa a Cristo. Qualquer coisa que é colocada junto a Deus, diminui a graça de Cristo. E é por isso que nós consideramos heresias. É por isso que nós não somos adventistas, sabe por quê? Porque o adventismo é o seguinte, ouve, segue os mandamentos de Cristo, mas tem que guardar o sábado também. É por isso que nós somos católicos. Porque você tem que sim seguir a Bíblia,
mais Maria, ou mais as boas obras. Tudo que é mais, junto com Jesus Cristo, passa a ser menos. Rejeite. Paulo é bem claro em Gálatas 2:21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Ou seja, se nós somos justificados com base naquilo que nós fazemos, por que Cristo morreu? Qual a explicação para Jesus Cristo ter sofrido aquela morte expiatória, se você também tem que fazer alguma coisa? É que alguns pensam o seguinte, olha, a salvação tem duas partes. Deus faz a dele e você faz a sua, como se fosse uma corrida. Revezamento, já viu o atletismo? Sai o Usain Bolt correndo, daí ele pega o bastãozinho e passa para o próximo corredor, dizendo o seguinte, olha, eu corri até aqui, agora você corre. Alguns pensam que a salvação é dessa forma. Deus, ele corre e passa o bastão para mim, para você. E agora ele diz o seguinte, olha, agora é só você correr. A minha parte eu fiz, você precisa fazer a sua. Eles só se esquecem o seguinte, nós somos paraplégicos, totalmente incapacitados de ficar de pé. Não precisamos que Deus corra a parte dele e passe o bastão para nós corrermos a nós. O que eu e você precisamos é que Deus, por sua infinita graça e misericórdia, olhe para nós no chão, sem condição nenhuma, nos ponha no colo e corra todo o estádio conosco nos seus ombros. Para que quando nós chegarmos lá no final, nós possamos falar, venci, por conta daquilo que nós fazemos? Não. Porque Ele me carregou nos ombros. Porque Ele me trouxe até aqui. Porque do contrário eu estava lá atrás, perdido. Romanos 1,17, Paulo é bem claro, justo viverá pela fé. Independentemente das obras da lei. Pastor, o senhor está dizendo que nós não precisamos fazer nada para ser salvo? Não. Nada, absolutamente nada. Pastor, mas e as boas ações? Tem uma grande diferença. Alguns fazem boas ações para serem salvos. Esses estão colocando Jesus mais alguma coisa. O cristianismo é diferente. Nós não fazemos coisas para Deus nos aceitar. Deus nos aceita sendo do jeito que nós somos. Sujos, pobres, imundos, vis, pecadores. E por conta dele ter nos aceitado, daí sim nós fazemos as coisas. Nós não adoramos a Deus para que Ele nos aceite, mas porque Ele nos aceitou, nós adoramos. Nós não nos reunimos nesse lugar de culto para que Deus seja benigno com a gente, para que Ele nos aceite. Muito pelo contrário, pelo fato de Ele ter nos aceitado. Nós nos reunimos a cada dia para adorar e para engrandecer o Seu nome. Essa é a diferença básica do cristianismo. Em Efésios 2,8, Paulo é bem explícito. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a nossa salvação não é com base naquilo que nós fazemos, mas com base naquilo que Cristo fez. Toda a paz, toda a esperança dos crentes derivam exclusivamente dos sofrimentos e do silêncio de Cristo diante de Pilatos. Toda a paz que nós temos para chegar em casa sabendo que nós somos pecadores, mas para colocar a cabeça no travesseiro e dizer, Senhor, tem misericórdia da minha vida e me perdoa. Essa paz foi Jesus Cristo que conquistou para mim e para você, meu irmão. Não é aquilo que nós fazemos. Olha o que diz Isaías 57. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores ele não abriu a boca. Consegue ver essa profecia se cumprindo aqui, diante de Pilatos? Nem um pio. Alguém já viu que porco, quando vai morrer, como que fica? Parece que sabe o bichinho, né? Parece que vou morrer, o punhalzinho vai entrar. E berra, e berra, e berra. Ovelha não. Esse cordeiro chamado Jesus Cristo, diz a Bíblia, que foi sem dar nenhum pio. E aqui o que Isaías profetizou há séculos atrás, nós vemos se cumprindo cabalmente na pessoa de Jesus Cristo. Para ser mais exato, em todo o capítulo 27, Jesus pronuncia apenas 2 sentenças. A primeira está aqui no versículo 11. Tu o dizes, sendo acusado de um monte de coisa. Delação premiada, gravador, tudo que é coisa contra ele. E ele podendo se defender porque ele não tinha culpa nenhuma. Ele não diz nada. Depois, versículo 46,
Segunda sentença dele no capítulo 27 inteiro. Eli, Eli, lema sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Apenas 2 frases em todo um capítulo. 2 frases que expressaram 2 grandes sofrimentos. Um pior que o outro. Quando Jesus disse aqui, tu dizes no versículo 11, por ele não se defender, sofreu. Sofreu e muito. Diz aqui a Escritura no versículo 26 que ele foi açoitado antes de ser crucificado. Eu sei que talvez açoitado você pensa apenas uma boa surra. Meu irmão, você não tem noção o que eram esses açoites romanos. O que era essa quarentena de açoites? Se você já assistiu aquele filme Paixão de Cristo, dá para você ter pelo menos uma noção básica. Mas se você ler um pouquinho da história de como os romanos eram bárbaros. Eu coloquei a foto ali? Põe a foto, por favor. Tinha 2 tipos, né, de chibatada que eles tomavam. Esses aqui com bolas de ferro na ponta e aquele outro ali com ossos extremamente finos e cortantes. Põe próximo. Acho que dá para enxergar melhor. Eu fico imaginando uma chapuletada daquela dali nas costas. Meu irmão. A vítima era golpeada 40 vezes nas costas. A laceração era tão grande que alguns historiadores dizem que veias e artérias pareciam. Em alguns casos, até as tripas ficavam de fora. Apareciam até alguns órgãos internos. É por isso que muitos morriam só com essas chibatadas. Não é de admirar o porquê que Simão, o sirineu, teve que ajudar a ele. Como que você acha que uma pessoa, depois de um castigo desse, ia ter força o suficiente para carregar uma cruz? Nem que ele fosse o Superman, ele não ia conseguir. Mas eu venho falar para você, isso aí não foi o pior. Quando Jesus não se defendeu, ele sofreu, e muito. Mas o pior sofrimento dele estava aqui no versículo 46, quando ele disse, Eli, Eli, lema sabachthani. Pastor, o senhor está falando que essa dor aqui foi pior do que a dor dos açoites? Sem sombra de dúvida. Quando Jesus diz assim, meu Deus, por que me desamparaste? Diz a Escritura que quando Jesus foi levantado naquela cruz, o meu e o seu pecado estavam ali. Olha o que diz a Escritura, que o escrito da dívida que era contra nós foi cravado ali. Toda aquela sua imoralidade, toda aquela sua sujeira, toda aquela sua rebeldia, toda aquela sua desobediência, diz a Bíblia que foram levantadas juntamente com Cristo naquela cruz. E por conta do meu e do seu pecado. Não foi por conta daquilo que ele fez, por conta daquilo que nós fazemos de errado. Diz a Escritura que o próprio Deus vira as costas para ele. E então na hora que ele mais precisa, ele é desamparado, sabe por quê? Deus não tem comunhão com o pecado. Deus não tem comunhão com o pecado. E ali Jesus era o representante de todos nós. Os nossos pecados estavam sobre ele. É por isso que essa dor foi a pior. Toda a nossa desobediência, imoralidade e submissão estavam ali. É por isso que toda vez que o pecado está diante de mim, sabe o que eu penso? Mas já sofreu tanto por conta de mim, e eu vou fazer errado de novo. E eu vou causar angústia de novo. Toda vez que eu vejo aquela rejeição, aquela dor, eu sempre me coloco no lugar dele, sabe por quê? Eu sei que eu mereci estar ali. Lembra aqueles 2 bandidos crucificados junto com ele, aqueles 2 ladrões? Olha o que um diz, nós sim merecemos estar aqui. Ele tinha essa convicção. Agora esse Cristo não. Quando que você vai ter essa convicção, meu irmão? Quando que você vai ter essa convicção? De quando o pecado bater a sua porta, você saber que você sim merecia aquele castigo e não ele. E mesmo assim, às vezes, preferimos ir pela cabeça da maioria. Mesmo assim, preferimos ir contra a nossa consciência. Mesmo assim, preferimos fazer o que é errado. Lembre-se de tudo aquilo que Cristo fez. Tem uma canção antiga, eu estava hoje em casa ouvindo. E eu ouço tantas vezes ela. Muito antiga, mas fala tanto ao meu coração. Não sei se você já ouviu aquela canção. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si
as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por tuas chagas fomos sarados. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Toda vez que eu ouço essa canção, eu lembro. E me faz a cada dia mais lutar contra o que é errado, contra a minha consciência, contra a minha própria natureza. E me lembrar do que Paulo diz em 2 Coríntios 5,15. Ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, meu irmão, não aceite nenhum acréscimo à cruz de Cristo. Tudo que se acrescenta ao sacrifício de Jesus é heresia, porque diminuem o sacrifício expiatório dele por mim e por você. Tudo que nós podemos colocar junto com a cruz de Cristo apenas o diminui. O interessante é que no verso 25, para encerrar, o povo diz assim: olha, cai sobre nós e sobre nossos filhos o sangue desse justo. Sabe por que até Jesus voltar não vai ter um dia em que você vai ligar a sua televisão, lá no seu jornal, e você vai ver Israel está em paz? Não vai ter um dia. Aquele povo derramaram sangue inocente e não se arrependeram. E por conta disso estão pagando o alto preço. Quanto a mim e a você, a diferença é que a graça de Deus, unicamente por sua misericórdia, alcançou a nós. Nós tivemos nossos pecados perdoados e fomos aceitos por Cristo. Esse eu acho que é um motivo suficiente para que você possa se levantar todo dia de manhã e colocar Deus como prioridade. Em que você possa colocar o culto ao Senhor como prioridade. Esse eu acho que é um motivo suficiente para que você possa colocar Deus como centro na sua vida. Saber que todas as nossas transgressões e pecados, que o preço que nós deveríamos pagar, Ele pagou no meu e no seu lugar. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante, por favor?